os discípulos de Jesus, né? Então, na lição passada, na aula passada, na verdade, nós vimos que os cristãos são discípulos, não é isso? Lemos Atos 11, 26, Atos 26, versículo 28 e 1 Pedro 4, 16. As três passagens, as três vezes no Novo Testamento que aparece a palavra cristão. Mas na história da igreja, a palavra cristão aparece milhares e centenas de vezes. Então, discípulo é aquele que segue as ideias ou as doutrinas de uma outra pessoa. No nosso caso, queremos seguir Jesus e queremos ser considerados simplesmente cristãos, sem fazer parte de nenhuma denominação religiosa. A palavra discípulo aparece mais de 260 vezes no Novo Testamento, mostrando a importância de sermos aprendizes de Cristo. Amém? Como discípulos de Jesus, a igreja, então, composta de discípulos de Jesus, a maior parte da sua atividade será aprender de Jesus. Ouvir a palavra, crescer na palavra, entender a palavra, praticar a palavra e difundir a palavra. Amém? Porque é isso que os discípulos fazem. Então, vamos ler Marcos capítulo 1, versículos 14 a 18, dando sequência ao ensino sobre os discípulos de Jesus. Marcos 1, 14 a 18. Depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galiléia, pregando o Evangelho de Deus, dizendo: o tempo está cumprido, e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Caminhando junto ao mar da Galiléia, viu os irmãos Simão e André que lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores. Disse-lhe Jesus: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Muito bem. Então, Jesus foi batizado por João Batista. De lá ele foi para o deserto. Depois de 40 dias no deserto ele voltou. Pouco tempo depois João foi preso. E agora então, com João preso, Jesus faz um chamado específico, um chamado oficial a Simão, que é Pedro, e a André, para deixarem as suas atividades de trabalho para se dedicar a serem discípulos de tempo integral. Né? Então Jesus chamou esses homens para serem discípulos, antes de os chamar para serem apóstolos. Né? Então nem todo mundo vai ser um apóstolo, né? Como foram os homens especialmente escolhidos por Deus na Bíblia, mas todos terão que ser discípulos. Amém? Então Jesus disse: vinde após mim. Então o que é o cristianismo? O cristianismo não é eu seguir o Papa ou o pastor, me filiar a uma denominação ou um grupo religioso estranho. Não. Jesus disse: vinde após mim. Então esse mim é o próprio Jesus. Então o que é o cristianismo senão um chamado pessoal de Jesus para cada indivíduo segui-lo fielmente e procurar ser como ele é. Amém? Então Jesus nos chama também para sermos discípulos. Discípulo quer dizer seguidor, aluno, aprendiz. Amém? Discípulo que se disciplina em fazer o que o mestre manda. Jesus nos chama para sermos discípulos, seguidores, e não apenas ouvintes. A maioria das pessoas acham as palavras de Jesus bonitas, mas não passa disso. Nós temos que considerar as palavras de Jesus verdade, não apenas bonitas, né? Mas como a verdade, e seguirmos então Jesus como discípulos e não apenas como ouvintes que gostam de ser agradados, de ouvir o Evangelho como se lê poesia, mas não é
é a verdade, é aquilo que nós precisamos praticar em nossos vidas, amém? Então o que é o cristianismo? É um chamado pessoal de Jesus para cada indivíduo ser como ele. Vinde após mim. Jesus nos chama para deixar alguma coisa, né, que estejamos fazendo, ou mirando, ou focando, para passar a segui-lo de perto. E o lugar do discípulo, lembre-se, é logo atrás de Jesus. Não é à frente de Jesus, né? Jesus, eu estou indo, se você quiser, você me segue. Jesus, eu vou fazer isso, você dá um aval aí para nós. Não. Então o lugar do discípulo não é nunca à frente de Jesus, né? Mas é logo atrás de Jesus. O lugar de Jesus não é também muito lá atrás de Jesus, ela nem enxerga Jesus mais, né? Jesus está tão na frente dele que ele já o perdeu de vista. Não, o lugar do discípulo é após. Jesus dá um passo, nós damos outro logo em seguida. O alvo é andar como Jesus andou, amém? O alvo é andar logo atrás de Jesus, para não perdê-lo de vista, deixando ele nos guiar, nos liderar, admirando, né? Nos apaixonando pelo seu ser, querendo imitar as suas atitudes, querendo realmente ser como ele se expressa. Amém? Então Jesus disse, vinde após mim e eu vos farei. Então note bem que Jesus assume a responsabilidade de nos transformar. Ele disse, se você me seguir, eu vou fazer. Então a nossa responsabilidade é seguir. Às vezes a pessoa vai montar curso para tudo, né? Eu tenho que fazer um curso disso, daquilo outro, tenho que conhecer isso e aquilo outro, né? Mas não é... Aí a pessoa está procurando se transformar. Mas será que nós temos que nos assumir o trabalho de nos modificar completamente? Ou precisamos simplesmente assumir o nosso chamado como discípulos de Jesus? Porque Jesus assume a responsabilidade de fazer em nossas vidas, de nos transformar. Então ele diz, eu vos farei, né? Então você faz o que? Você segue Jesus e o resto Jesus faz. Amém? Então se eu seguir Jesus, eu vou ser transformado. Como, onde, em qual circunstância, isso eu não preciso saber, isso eu deixo a cargo dele, porque ele que é o Senhor, ele que é o mestre, ele que é o guia, né? Então o discípulo tem que se humilhar para que Jesus possa transformar. Qual é a dificuldade das pessoas de seguirem Jesus e permanecerem na sua igreja? É porque às vezes nós vamos ter que nos humilhar para que Jesus possa nos transformar. A pessoa orgulhosa, né, geralmente ela não vai ficar na igreja. A pessoa orgulhosa que quer fazer a sua própria vontade, né, vai procurar uma igreja que o sirva e não servir a Jesus na sua igreja. Então o discípulo, ele tem que ser humilde para ser transformado. Amém? Então o discípulo tem que se humilhar perante Jesus para que Jesus transforme na semelhança dele. Quando alguém pergunta qual é a característica que uma pessoa admira em Jesus, a maioria vai dizer que é a humildade. Então se nós admiramos tanto em Jesus a humildade, então por que não somos humildes primeiro para que ele possa nos transformar, né, naquilo que ele realmente é? Então a nossa semelhança como discípulos deve ser buscar nos assemelharmos a Jesus. Amém? Então o discípulo tem que se humilhar para que Jesus transforme na semelhança dele. O alvo é o mestre, o limite é o mestre, é Jesus. Mas como essa transformação acontece? Bem, eu deixo que Jesus realmente me guie
opere em minha vida com sua palavra, me diga o que eu devo ser e fazer, e o tempo todo eu estou humilde. Amém? Então, Jesus disse: vinde após mim, eu vos farei pescadores de homens. Então, Simão e André já sabiam pescar peixes. Agora eles deveriam aprender a pescar almas. Então está vendo que a reprodução espiritual é o alvo de um discípulo. Um discípulo nunca quer ser só ele a pessoa salva em casa ou no trabalho. O discípulo nunca quer ser só ele a pessoa que tem conhecimento. O discípulo nunca quer ser só ele a pessoa que sabe se portar nas mais variadas situações. O discípulo vai fazer outros discípulos, mas nunca de si mesmo, porque somos tão imperfeitos, né? Então, uma outra tragédia seria existir um segundo eu, né? Porque somos tão imperfeitos, né? Então, o discípulo, ele tem que se reproduzir espiritualmente, né? Então, a reprodução espiritual é um alvo, ou é o alvo de um discípulo saudável. Se o discípulo está bem, está seguindo Cristo, está sendo transformado nas semelhanças de Cristo, então ele vai fazer outros discípulos. Só não faz discípulo quem não é discípulo. Só não faz novos seguidores de Jesus quem realmente parou de seguir Jesus. Então Jesus disse: vinde após mim, eu vos farei pescadores de homens. Então nosso objetivo principal é ajudar as pessoas a se tornarem discípulos de Jesus, persuadir, convencê-las a seguir Jesus e passar para elas tudo que Jesus tem nos ordenado, se de fato nós estamos seguindo aquilo que Jesus nos mandou. Amém? Porque quem não está seguindo não pode indicar qual é o caminho para ninguém. Então Jesus disse em Mateus 28, 18 a 20 que façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a obedecer todas as coisas que eu vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então, a reprodução espiritual é o alvo de um discípulo saudável. O discípulo vai fazer outros discípulos, e à medida que os discípulos de Jesus aumentam no mundo, toda a sociedade vai se transformando, vai ficando melhor. Amém? Muito bem. E o versículo 18 diz que eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Então as redes para aqueles homens, Simão e André, que eram pescadores de profissão, era a vida deles, era o trabalho deles, era onde eles se achavam importantes e úteis, e era o meio de sustento deles. Agora, para seguir Jesus, eles tinham que abandonar aquelas redes. Então, é claro que no caso deles era um chamado específico para serem treinados como futuros apóstolos, né? Uma dedicação, tempo integral para o serviço de Deus nesse mundo, para o futuro estabelecimento da igreja. E eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Então, seguir Jesus é mais importante do que qualquer emprego, né? No caso aqui, eles não podiam fazer uma coisa sem deixar de fazer a outra. Eles não podiam seguir Jesus sem deixar de a pescaria de lá. Então, agora, e hoje em dia? Às vezes as pessoas dizem que querem seguir Jesus, mas não querem abrir mão de nada. Não querem abrir mão de algum trabalho que leve a pecar. Outros não querem abrir mão de relacionamentos errados, não querem abrir mão de conduta duvidosa e pecaminosa,
mas querem seguir Jesus à sua própria maneira, ao seu próprio modo. Então não é dessa forma. O exemplo aqui de Simão e André é que eles deixaram imediatamente as redes e seguiram. Então, seguir Jesus implica primeiro deixar. Então, seguir Jesus é mais importante do que qualquer emprego, qualquer relacionamento que nos leve a pecar. Então, não tem necessariamente a pessoa que largar o seu emprego. Mas Jesus quer o primeiro lugar na vida profissional daquela pessoa. O que a pessoa faz deve combinar com a sua fé em Jesus. Então, o que a pessoa faz não deve levar ninguém à desgraça ou ao pecado. Não deve haver mentira, enganação, falcatrua ou abuso. Então, se uma pessoa está num ambiente cooperando para um trabalho que promove o pecado, ou a idolatria, ou a mentira, ou a sonegação de impostos, ou alguma coisa que é contrária à vontade de Deus, então a pessoa deve ou mudar a sua maneira de trabalhar naquele ambiente, de modo que ela não seja comprometida na sua fé, no seu testemunho, ou procurar um outro tipo de trabalho. Porque seguir Jesus é mais importante do que qualquer emprego. É claro que a pessoa não tem necessariamente que largar o emprego, né? Se ele for um emprego honesto, bom. Mas o que Jesus quer? O primeiro lugar na vida profissional da pessoa. Se o que ela faz para ganhar a vida glorifica o nome de Jesus, traz honra a Ele, serve as pessoas, então ela deve fazer da melhor forma possível. Amém? Se não colabora para isso, então a pessoa deve deixar, né? E achar um trabalho mais digno dentro da vontade de Deus. Bem, e aí diz que eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Então note bem que eles tomaram uma decisão para seguir Jesus. Chegou a hora, né, de seguir Jesus. Eles já conheciam Jesus, mas agora Jesus chamou eles para seguir mesmo, de verdade, como discípulos de tempo integral, e o seguiram. Então uma decisão para seguir Jesus tem que acontecer na vida das pessoas, mas uma decisão só de seguir Jesus não é suficiente, tem que haver ação também. Porque as pessoas dizem: eu sei o que é certo, eu sei que você está certo, eu sei que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, eu sei que eu estou no caminho errado e um dia eu vou. E a pessoa fala até: quando chegar a hora, como se a hora não fosse agora, né? Ou eu ainda não estou preparado, ou eu quero seguir, mas eu não quero fazer como fulano que seguiu e já não está mais no caminho, né? Então a pessoa até tem boa intenção, ela até pode amar Jesus com o seu sentimento, mas se ela não tem atitude, então ela não vai ser um discípulo. Então seguir Jesus tem que decidir, mas só decidir, não agir, não vai acontecer o verdadeiro, discipulado cristão. Eu conheço a história, daquela pessoa que diz, vamos seguir Jesus, e a pessoa diz: eu sou muito novo, sou criança ainda, sou muito jovem para seguir Jesus, deixa eu curtir a vida mais um pouco. Aí a pessoa cresce e namora, e entra na faculdade e diz: não, eu estou muito feliz agora para seguir Jesus.
E outra pessoa, então, ela casa, tem filhos, e fala, não, estou muito ocupado agora para seguir Jesus. Né? E aí a pessoa envelhece, e aí vai ser tarde demais para seguir Jesus, né? Quando a pessoa morrer. Porque até o velho diz assim, eu sou velho demais agora para seguir Jesus, né? Então há pessoas que sempre sabem que devem seguir Jesus, que é isso que elas devem fazer, mas elas são traídas por uma procrastinação, por uma protelação, por nunca acharem o momento certo para decidir. E o momento certo a gente sabe, e de preferência enquanto estivermos vivos. Amém? Porque nós não podemos correr o risco de depois ser tarde demais para seguir Jesus. Amém? Então, discípulos são na verdade isso aí que nós vemos no Evangelho, são seguidores. Cada pessoa deve se sentir chamada por Jesus para ser seu discípulo. Então, não ser discípulos de homens, mas ser discípulos de Jesus. Quem nos chama é Deus pelo Evangelho. Quem nos chama é Cristo. E é a Ele que nós vamos prestar conta. Então, quem havemos de seguir, senão o próprio Jesus? Lucas 9, 23 a 26. Lucas 9, 23 a 26. Dizia a todos, se alguém quer vir após a mim, a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se vier a perder-se ou causar dano a si mesmo? Porque qualquer um que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na glória, na sua glória e na do Pai e dos santos anjos. Muito bem. Então os discípulos fazem sacrifícios, né? Não é necessariamente um sacrifício financeiro, né? Querendo receber mais do que já tem, como as denominações ensinam. Mas é um sacrifício de uma vida que nega a si mesmo, né? Uma vida que diz não aos seus próprios desejos e vontades para fazer a vontade de Deus. Então Jesus disse, se alguém quer vir após mim. Bem, então ele abriu o convite para todas as pessoas, de todas as idades, né? Não precisa só pessoas inteligentes, cultas, pessoas religiosas ou pregadores, né? Então se alguém é qualquer pessoa, não somente pregadores, qualquer pessoa, não somente pessoas velhas, qualquer pessoa, não somente pessoas religiosas, mas principalmente as não religiosas. Se alguém quer vir após mim. Então Jesus está chamando todos, amém? Qualquer pessoa. E Jesus disse, se alguém quer vir após mim. Então Jesus falou se a pessoa quer. Então tem que ter desejo para seguir Jesus, né? Esse desejo, lógico, ele pode ser despertado pela pregação da palavra de Jesus, pelo contato que a pessoa vai ter com Jesus, com os discípulos de Jesus também. Mas é preciso que a pessoa tenha uma vontade própria para seguir Jesus, né? Jesus disse, se alguém quer vir após mim, então é preciso querer. Agora, se a pessoa não quer, como nós vamos fazer? Não tem mais nada que fazer, porque Jesus mesmo não força as pessoas a seguir. Nós também não devemos forçar. Nós podemos encorajar, persuadir, argumentar, mas uma vez que a pessoa demonstra que ela não quer, bem, não há mais nada que nós possamos fazer, a não ser seguir Jesus, nós mesmos, né? Então, vontade é necessária para seguir Jesus, desejo. Um irmão, quando batiza alguém, ele pergunta sempre para a pessoa se a pessoa está ali de livre e espontânea vontade ou se ela foi forçada, né?
por alguém, pelo pai, pela mãe, ou pelo próprio, né, ministro, pregador, irmão que ensina a pessoa. Então, por quê? É necessário ter vontade. Vontade é necessária, não pode ser forçado a seguir. Né? Ninguém pode ser um cristão de segunda mão, por causa do meu pai, por causa da minha mãe, por causa da tradição da minha família. Então tem que ter vontade própria. Amém? Não pode ser forçado a seguir. E Jesus disse: se alguém quer vir após mim, vem como estás? Não. Jesus disse: a si mesmo se negue. Às vezes o apelo, né, das denominações religiosas que não pregam o arrependimento e o batismo para a remissão dos pecados levanta a mão, aceita Jesus, vem aqui na frente que eu vou orar para você ser salvo e venha como estás. Vem como estás. Mas na verdade, se fosse Jesus falando, ele diria: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Tá vendo? Então, para seguir Jesus, eu tenho que negar a mim mesmo. Eu não posso ir como eu estou. Eu tenho que ir decidido a deixar a minha própria vontade de lado para fazer a vontade dele, mesmo que eu quisesse fazer outra coisa, né? Então é isso. A si mesmo se negue. Então, ser discípulo é negar a sua vontade ou disposição para fazer uma coisa que você quer, mas negar isso para fazer a vontade de Deus. Então, só por esta frase, negue-se a si mesmo, nós já vemos que muitas pessoas religiosas não são discípulos de Jesus. Porque ao invés de negar a si mesmo e fazer o que Deus quer, elas fazem as suas próprias vontades. E às vezes até religiosamente falando, vão acrescentando o que elas bem entendem, né? No seu culto, na sua adoração. Então, ser discípulo é dizer não quando eu quero fumar, beber, falar palavrão, né? Ser imoral, é falar não quando eu quero furtar, quando eu quero me vingar, mesmo querendo, mas eu não faço. Por quê? Porque a vontade de Deus é o caminho que eu escolho seguir, apesar de no momento eu não querer, com o meu desejo, fazer aquilo. Então, ser discípulo é dizer não à sua própria vontade e disposição para fazer uma coisa errada e no final fazer a vontade de Deus, que é certa. E Jesus mesmo deu exemplo. Jesus orou: meu Pai, se possível, passe de mim este cálice. Então Jesus não queria morrer daquela maneira. A carne dele estava querendo escapar, estava com o instinto natural da autopreservação humana. Então Jesus disse: meu Pai, se possível, passe-me este cálice. Então Jesus, como ser humano normal, homem que realmente foi na carne, ele não queria morrer. Quem quer morrer? Qual ser humano normal quer morrer? Nenhum. Então Jesus, levado pelo instinto natural em cada homem, orou: meu Pai, se possível, passe-me este cálice. Mas ele também orou: todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Tá vendo? Então não tem que ser como nós queremos, tem que ser a vontade de Deus. Então não tinha que ser como a vontade humana de Jesus, mas tinha que ser como Deus tinha planejado que fosse desde antes de Jesus encarnar. Então,
Então, Lucas, já existe uma vontade de Deus predeterminada para nós. Antes das situações X, Y, Z ocorrerem em nossas vidas. Então, nós já sabemos o que Deus quer. Mas quando acontecem as coisas, quando de fato vem a tribulação, a provação ou a necessidade, nós vamos querer fazer outra coisa. Mas é neste momento que nós vamos negar nós mesmos e fazer a vontade de Deus. Amém? Então tem que ser como Deus quer e não como nós queremos. Isso é ser discípulo de Jesus. A pessoa que quer ser discípulo de Jesus é meio iludido pelos movimentos religiosos humanos. Por quê? Às vezes a pessoa quer ser discípulo de Jesus, mas ela quer que aconteça uma mágica com ela, né? A mágica é assim: eu não sinto mais vontade de beber, eu não sinto mais vontade de fumar, eu não sinto mais vontade de ser imoral, ou de praticar um palavrão, ou de ser desonesto, ou de mentir. Elas querem que aconteça uma mágica. Isso não existe, né? O que existe é, mesmo eu seguindo Jesus, sendo discípulo dele, essas coisas ainda vão ser tentações. Mas o objetivo de um discípulo é superar a tentação, negando-se a si mesmo sempre e fazendo a vontade de Deus. Amém? Então, mesmo querendo beber, ele não bebe. Mesmo querendo fumar, ele nunca mais vai fumar. Mesmo querendo ser imoral como antes, ele decide limpar a sua mente, a sua vida e a sua casa de tudo que vai levar ele à imoralidade. Mesmo querendo mentir ou tendo aquele hábito que alguém ensinou em casa, ele vai dizer: não, agora eu preciso falar a verdade, mesmo que isso me custe um relacionamento, um trabalho, ou essa pessoa vai ficar chateada comigo, né? Então ele assume o risco de ser discípulo de Jesus, negando a si mesmo. Amém? E diz Jesus: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz. Está vendo? Então Jesus até disse a frequência com que nós devemos negar nós mesmos. Vai haver algum dia que nós estamos liberados, hoje você pode fazer o que você quiser. Não. Dia a dia. Negue-se a si mesmo dia a dia. Então não é somente nos dias de culto da igreja, né? Você tem que perseverar, né? Os dias de culto da igreja são maravilhosos. Esse momento que nós estamos passando aqui, mesmo só nós dois estudando a palavra, é especial. Estar com os discípulos é muito bom. Estar no momento da ceia do Senhor no domingo é maravilhoso. Mas praticamente nesses ambientes eu não tenho que negar a mim mesmo. Eu não tenho que carregar a minha cruz. Porque ali o ambiente, as pessoas são totalmente favoráveis à vontade de Deus. Então Jesus disse: negue-se a si mesmo dia a dia, tome a sua cruz. Então não é somente nos dias de culto da igreja, né? Ser discípulo de Jesus é negar a si mesmo segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, feriado, dia santo, dia que não é santo, de manhã, de tarde, de noite, 7 dias por semana, 31 dias por mês, 365 dias por ano e 366 dias no ano bissexto. É isso, dia a dia. Então, agora, eu costumo dizer que a maioria das pessoas que se propõem a ser discípulos de Jesus, elas têm uma data de validade. A maioria. Outros vão ser fiéis até a morte. Mas a maioria, a grande maioria tem uma data de validade. Elas vão durar 1 ano, 2, 3, 10 anos. Outros vão durar bem menos que isso, às vezes dias. Por quê? Porque seguir Jesus é difícil. Jesus nunca falou que seria fácil. Ele até disse: tome a sua cruz e siga-me. Então a cruz, nós sabemos
que não é um pingente que a pessoa usa num cordão em volta do pescoço, nem uma bijuteria, né, na orelha, nem uma pintura numa camiseta. Quando Jesus disse, tome a sua cruz, os discípulos entenderam a cruz como um instrumento de morte. Então Jesus estava dizendo que eles podiam até morrer se estivessem dispostos a se comprometer como discípulos de Jesus. Então a cruz podia ser literalmente a morte, ou ilustradamente uma vida de sacrifício e sofrimento. Então a cruz significa responsabilidade, mesmo em meio a muito sofrimento que possa acontecer. Um condenado, ele não podia largar a cruz, ele tinha que ir até o Calvário e ser crucificado. Então a cruz significa, né, que o cristão precisa aguentar, né, o sofrimento e talvez até morrer por causa do Evangelho. Amém? Então, agora essa é uma mensagem impopular, porque as pessoas querem uma cruz só de enfeite. Elas não querem uma cruz para morrer, elas querem uma cruz para vencer. Vencer nesta vida. Mas a vitória nossa é a salvação espiritual, é o céu. Amém? É a recompensa divina do lar celestial. Então o cristão tem responsabilidades. E ele tem que cumprir essas responsabilidades, mesmo que ele venha a sofrer debaixo delas, e até o fim e até a morte. Amém? Então algumas responsabilidades cristãs podem ser o estudo bíblico, o arrependimento dos pecados. Sempre vai ter pecados para confessar e arrepender. A oração, oração diária, uma vida de oração, levantar cedo, madrugada para orar, uma vida de oração pela igreja, pelos irmãos, com os irmãos, a frequência e a participação nos cultos. Eu costumo dizer que a frequência nos cultos chega a ser um termômetro espiritual. Se a pessoa está participando regularmente da ceia do Senhor, então a pessoa está espiritualmente, a probabilidade de ela estar viva é muito grande. Então a frequência nos cultos e a participação da pessoa na ceia do Senhor serve como um termômetro espiritual. E eu costumo dizer que a pessoa participar na ceia do Senhor aos domingos é o mínimo que um cristão deveria se propor a fazer. O máximo é a pessoa largar, a sua vida secular, dedicar-se ao tempo integral, à obra do ministério, e ensinar de manhã, de tarde, de noite, e estabelecer a igreja em outros lugares, ter uma vida dedicada ao serviço dos santos. Isso seria o máximo. Mas o mínimo que cada cristão deve se propor a fazer, como discípulo de Jesus, é partir o pão, tomar o fruto da videira e lembrar que Jesus morreu por ele junto com outros irmãos. E ali contribuir, dar seu carinho, a sua hospitalidade. Amém? Então, agora, também o discípulo vai precisar amar os irmãos. Então, amor pelos irmãos também às vezes pode ser um sacrifício. Pode haver um conflito de ideias com outro irmão, pode haver um conflito de gerações, pode haver um conflito de nível de crescimento espiritual, e nós temos que amar os irmãos, mesmo quando eles não são amáveis. E nós temos que nos esforçar para gostar de todo mundo na igreja. Então aqueles cristãos
que eu conhecer, eu não posso entrar num ambiente e dizer que eu sou um cristão, um discípulo de Jesus, onde tem outras pessoas que são discípulos de Jesus, e eu dizer, por exemplo, que eu não fui com a cara de fulano e tal. Eu não posso ter essa atitude. Eu tenho que amar os irmãos, mesmo quando eles não são amáveis, e procurar gostar de todo mundo. Amém? E evangelizar. Então, é difícil evangelizar porque a maioria das pessoas não querem ouvir, né? Não querem estudar, acham que já são cristãos, né? Mas vamos evangelizar. Evangelizar leva tempo, né? Tira o tempo nosso de outras coisas. Existem muitos irmãos e irmãs que passam a semana toda, às vezes, assistindo uma novela à noite, ou um seriado de filme, né? E naquele horário ele podia estar visitando alguém, ou ensinando a palavra para alguém, né? Com a experiência que aquela pessoa já tem, e às vezes então a pessoa está ali, né, acomodada. Mas o mundo ainda precisa ser salvo. Tem muita gente que não conhece o Senhor. Tem muita gente precisando de um esforço. É claro que evangelismo é difícil porque a pessoa que nós queremos que converte, geralmente é as que não convertem. E a que nós achamos que não vai converter, geralmente é as que convertem mais rápido. Verdade. E a que nós achamos que não vai vingar, é a que vai dar mais frutos. E a que nós achamos que vai frutificar, é a que seca na perseguição. E às vezes as pessoas vão saindo do caminho. As pessoas vão criando raiva dos irmãos, do Evangelho, da palavra que elas acolheram com amor no princípio. Mas nós temos que continuar evangelizando, amém? Muito bem. E Jesus disse: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome sua cruz dia a dia e siga-me. Essa é a palavra mais importante do discipulado: siga-me. E aí a pergunta é: quem? Quem nós vamos estar seguindo? Tem que ser Jesus. Então, Jesus disse: siga-me. Então, Jesus não chamou eles para seguir a sua própria filosofia de vida. Então, nós não estamos seguindo uma filosofia. Nós não estamos seguindo uma denominação. Nós não estamos seguindo uma religião ou outro homem. Mas nós queremos sim seguir Jesus. E para seguir Jesus, nós vamos ter que permanecer na palavra dele. João 8, 31 a 32 diz: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Então, se nós queremos ser discípulos genuínos, autênticos de Jesus, então o segredo não é achar que Jesus vai nos orientar de outra forma, senão da maneira que ele já nos orientou, permanecendo na palavra dele. Vamos ser verdadeiros discípulos de Jesus, libertos do pecado. Amém? Então, para seguir Jesus é simples. Tem que permanecer na palavra dele. Então o segredo é permanecer. Qual é o problema das pessoas? Elas não permanecem na palavra de Jesus. Elas querem algo mais, ou algo além, ou algo diferente do que a palavra de Jesus. As pessoas não permanecem fazendo o que Jesus quer, mas se cansam de fazer o que Jesus quer. Enfim, então Jesus não quer que a pessoa siga a si mesmo, uma filosofia, uma denominação ou outro homem. Nem Pedro, nem Paulo, mas seguir Jesus. Amém? Então, para seguir Jesus, nós vamos ter que permanecer na palavra de Deus. Então, vamos
entender que quem rejeita Jesus, a palavra vai nos julgar no último dia, né? Então vamos permanecer na palavra, para que em vez da palavra ser o nosso juiz, a palavra seja a nossa liberdade. Amém? Bem, e aí Jesus faz a seguinte pergunta, né? Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se vier a perder-se? Então o que você quer na vida? Quais são os seus alvos? Jesus diz isso. O que você quer na vida, João? Quais são os seus alvos? Então vamos fazer o alvo, vamos planejar a nossa vida em termos dos anos que nós podemos viver aqui. Talvez eu possa viver até amanhã. Então, o que eu quero na vida? Quais são os meus alvos? Talvez eu possa viver até o ano que vem. O que eu quero na vida? Quais são os meus alvos? Talvez eu possa viver 1, 2, 3 décadas ou 4 décadas. Mas o que eu quero nessas 4 décadas? Que talvez me restem. Quais são os meus alvos na vida? Que vai adiantar? De fato, então, o homem só tem uma coisa que realmente tem valor. É a sua alma. O que o homem vai dar em troca da sua alma? Não tem nada mais valioso. Não tem como ele comprar a própria alma. Porque a alma de cada homem não tem preço. É o que ele tem mais valioso, que é a si mesmo. Que é a sua própria essência de ser. A sua própria essência nesse universo criado por Deus. Então Jesus diz que aproveitaria o homem se o homem pudesse ser o mais rico, o mais bonito, o mais famoso, o mais benquisto desse mundo, se no final das contas ele vai morrer e vai para o inferno passar a eternidade. Então Jesus pergunta: o que nós queremos na vida? Quais são nossos planos para os poucos dias de vida que nós temos aqui? E tudo que nós estamos vendo, Lucas, em nosso redor agora, daqui 100 anos é capaz que nem exista mais. Essa paisagem aqui que nós estamos vendo daqui 100 anos talvez esteja no estado ou muito decadente ou muito deplorável, ou seja substituído por outro. Nem existam mais. Nós podemos olhar nossos corpos agora e pensar, daqui 10, 20, 30, 40 anos, talvez nem existam mais resquícios. Então, tudo que nós vemos nesse mundo é uma ilusão. A realidade está do outro lado da vida. O universo veio existir das coisas que não aparecem. Pela fé, nós temos essa certeza, essa convicção. Mas o ponto é esse, né? Que vai adiantar? Ter tudo e perder tudo que temos. Né? O melhor que temos. A única coisa que temos. Então, a única coisa que o homem realmente tem de fato é a si mesmo. É a sua própria vida, a sua própria alma. E aí o ponto é o seguinte: daqui 100 anos ou menos, que diferença vai fazer quem nós fomos nesse mundo? As coisas que nós conseguimos conquistar, onde nós moramos, com quem nós nos casamos, que até isso a pessoa tem vaidade. Nada vai importar. A única coisa que vai importar é se nós fomos discípulos fiéis de Jesus. Se nós fizemos o sacrifício de uma vida que teve vontade de segui-lo, carregou a sua cruz dia a dia e negou a si mesmo. Amém? Então é isso que vai importar. Né? É melhor perder o mundo inteiro e ganhar nossa alma sendo discípulo de Jesus.
Amém? Muito bem. Vamos ler Lucas 14, 25 a 33. Lucas 14, 25 a 33. Grandes multidões o acompanhavam, e ele, voltando-se, lhes disse: Se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai, sua mãe, mulher e filhos, irmãos e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Para não suceder que tendo lançado os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem zombem dele, dizendo: Este homem começou a construir e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se que com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Muito bem. Então Jesus foi meio negativo nessa conclusão. Ele disse: não pode ser meu discípulo. Agora, é interessante que Jesus não aceita qualquer um como seu discípulo.